Bom dia, querido internauta previdente aqui no YouTube do Sobre Previdência. Vamos tomar um cafezinho? Primeira notícia de hoje: reforma abre horizonte de até 15 anos de recuperação. Essa declaração é do nosso ministro Paulo Guedes e a gente vê sim que os efeitos da reforma e da expectativa do crescimento econômico depois que ela passar. Não é a única reforma necessária no nosso país, a gente já tem falado aqui da reforma tributária também, mas são as reformas na sequência e vamos uma coisa de cada vez. Como disse o próprio ministro, nós estamos numa armadilha de baixo crescimento e com essas reformas a gente deve crescer para frente. Ainda há a reafirmação que a gente assim dá graças a Deus, né, em relação à simplificação e à redução de impostos e também a descentralização dos recursos para estados e municípios, que particularmente acho muito interessante. Quando a gente descentraliza e dá poder para as pessoas executarem aquilo que elas devem, dentro, claro, de um arcabouço de missão, de valores, de visão, né, que todos tenham que estar alinhados, a coisa vai muito mais rápido. Pelo menos essa é a minha experiência pessoal e eu vejo isso em tantos outros lugares, né? A partir de julho a expectativa é que o Brasil volte a crescer, né, de uma maneira mais contundente, até porque julho é a data que a reforma está sendo esperado, né? É esperado que a reforma passe na Câmara em julho. Agora em maio, junho, há discussão na comissão especial, que inclusive vai finalizar o cronograma hoje, dia 7, terça-feira, e logo a gente já vai saber qual que é esse cronograma de fato, que vai contar com a participação de membros do Ministério da Economia, inclusive o ministro Paulo Guedes. Segunda notícia de hoje, eu já falei um pouquinho também, estou dando uma mesclada aqui nas nossas notícias. Uma notícia que nos saltou os olhos, né? Para manter meta da reforma, relator quer elevar a arrecadação da Previdência. Notícia do nosso jornal Folha de São Paulo. E a gente, poxa, mas o cara está falando que vai reduzir imposto e aqui está dizendo que vai aumentar. Então a história não é bem assim. Na realidade, o que coloca o relator da reforma, Samuel Moreira, do PSDB, é que precisam ser feitos ajustes. Podem ser feitos ajustes que não ensejam em aumentar impostos, né, em aumentar a tributação, porque o que se quer é manter a meta de US$ 1 trilhão de economia para o próximo decênio, no máximo, né? Então a reforma como está hoje, os cálculos que foram apresentados, é de uma economia de 1,2 trilhão, com a chamada desidratação da reforma, a gente tem uma expectativa de até no máximo aí uns 800 bilhões, né? Já se falou em 600, enfim, mas o foco é essa história do 1 trilhão, esperamos que dê tudo super certo. Uma das reduções, né, ou seja, algo que vai contribuir para essa economia da reforma também, é o fim da isenção tributária para a exportação de produtos agrícolas. E também se fala na reportagem, né, não tem nada na PEC, mas a reportagem lembra entidades filantrópicas, o Simples, quem recolhe pelo Simples, empresas, e o MEI, o microempreendedor individual, também tem uma isenção do INSS, né? Só para a gente lembrar aqui. Deixa eu pegar minha cola, gente, nas próximas, porque eu quero falar para vocês as coisas de uma forma estruturada. Outra declaração agora do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida: se a reforma for diluída, será necessário outra. Então, ou seja, não tem muita escapatória mesmo para o nosso país poder resolver essa questão da Previdência. E volto a dizer e lembrar, particularmente eu acho incrível essa reforma, porque ela vai dar mais poder para a gente, vai descentralizar esse poder sobre o nosso futuro. Então, podendo, através do sistema de capitalização e de investimento, a gente decidir como a gente vai investir e aumentar também o retorno para a gente lá no futuro. A questão dos estados, eu também acho que vale a pena a gente conversar, né? Falei para vocês dos estados e municípios, há uma discussão desses dois entes, vamos chamar assim,
quando a gente fala da PEC, da reforma, e é válido lembrar o que a reportagem trouxe. Mais de 70% do orçamento dos estados e municípios é gasto com pessoal, é investimento em pessoal, né? Nos serviços prestados ao cidadão e fazer toda essa máquina funcionar. E muitos estados, aqui não cita quantos, mas de fato já vi esse dado em outros locais também, a despesa dos inativos é maior do que a com os ativos, né? Uma outra notícia, né? O tweet do presidente Donald Trump ontem falando sobre o aumento da taxação dos produtos que estão vindo da China para os Estados Unidos. Então havia antes uma faixa até determinada quantidade em milhões de dólares era de 25% e a partir de 200 milhões de dólares era 10%. Agora ele quer elevar para 25% toda e qualquer importação de produtos que estão saindo da China. E ontem a presidente, diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, comenta: gente, vamos parar de trocar essas farpas assim, pela rede social e negociar isso porque é muito ruim. De fato, a bolsa da China ontem fechou em baixa, foi o número de negociação mais baixo desde 2016, se eu não me engano. Então dá aquele pandemônio no mercado, acho que as coisas têm que ser um pouquinho mais calmas. E por falar em FMI, também me veio aqui a ideia de trocar um pouquinho de ideia com vocês sobre o que é, afinal de contas, o FMI. Fui lá no site do Fundo Monetário Internacional também e trouxe aqui algumas informações de forma estruturada para vocês. O FMI é uma agência da Organização das Nações Unidas, foi criada em 1944 e os objetivos são fazer uma cooperação monetária global, garantir a estabilidade financeira e facilitar o comércio também entre as nações, promover um alto nível de emprego, crescimento econômico sustentável e reduzir a pobreza no mundo. Então, que bom, vamos lá, continue com esse objetivo, esperamos que o FMI atinja todos eles, né? Para finalizar nosso cafezinho de hoje, então, comentar com vocês, o Uber está para fazer um IPO nos Estados Unidos, né, em inglês IPO, e depois eu trago a tradução de fato para vocês. Vou colocar aqui no link embaixo para vocês verem, mas nada mais é do que listar as ações na bolsa. E logo na margem de fazer isso, logo antes de fazer isso, o que acontece? Não podemos chamar de empregados, né, mas talvez associados, colaboradores motoristas de Uber nos Estados Unidos já declararam que querem fazer uma greve para poder receber mais, né, do aplicativo. Então isso complica um pouco os planos da Uber de fazer esse IPO e pode ter um efeito bastante negativo em relação ao valor da companhia. É um desafio para o Uber. Na semana passada a gente também teve um IPO que foi muito comentado nos Estados Unidos, da empresa Beyond Meat. No dia que eles abriram essas ações que listaram na Bolsa de Nova York, começou o dia com a ação valendo algo como 21 dólares e fechou em 60 dólares por ação. É um valor considerado bastante relevante e tal movimentação só havia acontecido antes com produtos de tecnologia. E a equiparação foi o lançamento do Palm Top Pilot, se eu não me engano, lá nos anos 90. Por fim, quero comentar aqui com vocês do acidente da Vale. O acidente da Vale está sendo apontado como redutor do PIB nesse ano. Então, para a gente ver o impacto que uma tragédia dessa, né, não podemos chamar talvez de acidente, mas uma tragédia dessa pode ter na vida das pessoas do Brasil como um todo. Então, não só daquelas famílias que foram afetadas para sempre, diretamente por esse acidente, mas também a economia e o Brasil todo sofre, então, né, sofre duplamente. Uma última notícia, eu falei por fim, mas agora, de fato, uma última notícia que estava hoje no LinkedIn, perdi, gente, a notícia, mas estava falando sobre a Previdência no Brasil. Previdência no Brasil é a mais cara da América Latina, então do México para baixo nós somos os que mais gastam. E esse é um estudo do BID que concluiu que a Previdência consumiu 12,5% do PIB brasileiro em 2015, né? Mantido o ritmo do gasto atual, a fatia subiria para 50% do PIB
em 2065. Por que isso? A tal da inversão da pirâmide etária. Tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre isso. E sim, quanto mais a gente está envelhecendo aqui no Brasil, menos pessoas estão nascendo e é por isso que a gente tem esse gasto aumentado. Então, obrigada pela audiência de hoje. Por hoje é só. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã aqui no nosso cafezinho previdenciário.